Manaus, meados de 2011. O som ensurdecedor das máquinas na gigantesca linha de montagem da Sundown Motors foi substituído por um silêncio sepulcral. As luzes se apagaram para sempre. Simultaneamente, em oficinas mecânicas por todo o Brasil, milhares de motocicletas começaram a enferrujar, abandonadas em cantos escuros. O motivo? Uma simples peça de reposição que nunca mais seria fabricada. Milhares de trabalhadores voltaram para casa com os bolsos vazios, enquanto consumidores se viram subitamente donos de sucatas sobre duas rodas. Apenas 3 anos antes, a realidade era absurdamente diferente. Em 2008, a Sundown era a terceira maior força indiscutível do mercado brasileiro. Eles chegaram a emplacar mais de 130 mil motos em um único ano, ameaçando diretamente o monopólio histórico de gigantes como Honda e Yamaha. Concessionárias cintilantes se multiplicavam e a marca parecia imparável, dominando as ruas com suas motos populares. Mas de repente, tudo desmoronou. De 130 mil vendas anuais para o nada absoluto. De uma potência industrial para um pesadelo financeiro e logístico. Como um império que conquistou o coração e o bolso da classe trabalhadora desaparece tão rapidamente? Como uma montadora desse porte entra em colapso não por falta de clientes, mas por causa de engrenagens, parafusos e decisões mortais tomadas no conforto de uma sala de reuniões? Esta é a verdadeira história da queda da Sundown Motors. Uma aula brutal sobre o perigo de importar atalhos, o custo da negligência e o que acontece quando o lucro de curto prazo destrói a confiança de uma nação inteira. Para entender a magnitude da queda, é preciso primeiro compreender a fundação do império. E essa história não começa com o rugido de um motor de combustão, mas com o silêncio rítmico de milhões de pedais girando pelas ruas, estradas de terra e vielas do Brasil. Estamos na década de 1990. O Brasil atravessa um período de transformação profunda e sem precedentes. Com a implementação do Plano Real em 1994, a hiperinflação, um monstro que por décadas corroeu o poder de compra e as esperanças da população, é finalmente domada. De repente, a classe trabalhadora brasileira percebe que seu dinheiro tem valor no final do mês. O poder aquisitivo aumenta e, com ele, desperta um desejo inegável por mobilidade, independência e progresso. O brasileiro queria se mover e queria fazer isso com as próprias pernas. É exatamente neste cenário de otimismo econômico renovado que a marca Sundown começa a consolidar o seu reinado absoluto. Originalmente focada na fabricação de bicicletas, a empresa rapidamente entendeu a alma do consumidor brasileiro. Ele precisava de um produto robusto, acessível e, acima de tudo, que pudesse ser comprado com extrema facilidade, sem burocracias. A Sundown não se limitou apenas a soldar quadros de aço e montar pneus. Ela construiu uma verdadeira obra-prima da logística e da distribuição. Enquanto outras marcas tradicionais focavam suas energias apenas em lojas especializadas de ciclismo, a Sundown orquestrou uma invasão silenciosa nos grandes varejistas. Suas bicicletas passaram a dominar as vitrines das lojas de eletrodomésticos, os corredores dos hipermercados e praticamente qualquer esquina comercial do país que tivesse crediário facilitado. De norte a sul, das grandes metrópoles congestionadas às cidades mais remotas do interior nordestino, a logomarca da Sundown tornou-se onipresente. Durante anos, a empresa foi a rainha indiscutível das duas rodas não motorizadas. O volume de produção era assustador, com as linhas de montagem cuspindo centenas de milhares de unidades a cada ano. Era a bicicleta do trabalhador da construção civil que acordava às 5 da manhã, do carteiro sob o sol do meio-dia, do estudante indo para essa escola pública e o presente de Natal com o qual milhões de crianças sonhavam. Essa penetração profunda e capilarizada no mercado criou algo que o dinheiro não pode comprar da noite para o dia: a confiança absoluta do consumidor. Na mente do brasileiro médio, a palavra Sundown era sinônimo de durabilidade, parceria e acessibilidade. Se quebrava, era fácil arrumar. Se amassava, continuava andando. A marca tornou-se parte da mobília cultural do país. No entanto, nos bastidores do sucesso corporativo, a ambição é um motor que raramente descansa.
Nos escritórios executivos com ar-condicionado, os diretores da Sundown observavam os gráficos de vendas ascendentes com um misto de orgulho e uma crescente inquietação. Eles sabiam, com precisão matemática, que possuíam o ativo mais valioso e cobiçado do varejo brasileiro, uma rede de distribuição gigantesca. Eram milhares de pontos de venda mapeados e uma relação comercial íntima com distribuidores em todos os 26 estados da federação. Eles tinham as rotas, os caminhões e a confiança dos lojistas. Mas havia um teto de vidro se aproximando. O mercado de bicicletas, embora incrivelmente estável e lucrativo, operava com margens financeiras espremidas. Paralelamente a isso, algo muito maior e mais barulhento estava acontecendo nas ruas. No início dos anos 2000, o mercado de motocicletas no Brasil começou a dar sinais claros de uma explosão iminente. O crédito bancário estava se tornando mais acessível para a base da pirâmide. Os prazos de financiamento estavam se alongando magicamente para 36, 48, até 60 meses. A classe C brasileira, a mesmíssima base de clientes que cresceu confiando nas bicicletas Sundown, agora queria dar um passo além. Eles queriam velocidade. Eles não queriam mais suar nas subidas. Eles queriam motores. As reuniões de diretoria da Sundown começaram a mudar de tom radicalmente. A pergunta que ecoava nas paredes de vidro não era mais como venderemos mais bicicletas este ano? Mas sim, por que estamos deixando todo esse dinheiro na mesa não vendendo motocicletas? A lógica interna parecia simplesmente infalível. A diretoria olhava para o monopólio colossal de gigantes japonesas como a Honda, que detinha mais de 80% do mercado, e não via uma fortaleza impenetrável, mas sim um gigante adormecido e confortável. A Sundown já tinha a marca. Eles já tinham os canais de venda que as concessionárias tradicionais não alcançavam. Eles já sabiam exatamente como falar com o público de baixa renda e como aprovar crédito rápido no balcão da loja. A única coisa que faltava era o produto. E foi exatamente essa autoconfiança inabalável, cega pelo triunfo absoluto no mercado de bicicletas, que plantou a primeira semente da ruína. A liderança da empresa olhou para os números e viu uma oportunidade de ouro: criar uma linha de motocicletas populares que pudesse usar exatamente a mesma esteira de distribuição simplificada de suas bicicletas. O plano era transformar a lealdade conquistada nos pedais em um exército nacional motorizado. Eles não sabiam na época, mas ao tomar a decisão de adicionar um motor à sua engrenagem corporativa, estavam também importando uma complexidade brutal para a qual a empresa não tinha o menor preparo técnico. A transição de tubos de aço simples para motores de combustão interna exigiria uma engenharia de precisão, uma cadeia de suprimentos cirúrgica e, acima de tudo, um serviço de pós-venda implacável. Mas a tentação dos lucros estratosféricos era grande demais para ser ignorada. O mercado rugia chamando pelo nome deles, e a Sundown decidiu responder. O palco estava montado para um dos saltos industriais mais audaciosos e, em última análise, mais devastadores da história corporativa brasileira. O império das bicicletas estava prestes a cruzar uma linha sem volta. O ano é 2003. A decisão estava tomada e não havia mais como voltar atrás. A Sundown, gigante absoluta das bicicletas, decidiu que era hora de colocar motores entre as duas rodas que já vendia aos milhões. No papel, a estratégia parecia uma progressão natural, uma evolução inquestionável para uma empresa que dominava a logística nacional. Mas a realidade de se construir uma motocicleta é brutalmente diferente da montagem de um quadro de aço com pedais. Para desafiar o monopólio nipônico que reinava no Brasil, a Sundown precisava de uma estrutura gigantesca e de uma tática ousada. Eles sabiam que não podiam competir em engenharia com marcas que passaram meio século aperfeiçoando motores de combustão. A solução? Importar atalhos. A Operação Monumental teve seu coração fincado no extremo norte do país, no Polo Industrial de Manaus, PIM. Atraída pelos generosos incentivos fiscais da Zona Franca, a empresa investiu pesado para erguer uma instalação impressionante. Para os políticos locais, para a imprensa e para o público,
A Sundown estava inaugurando uma verdadeira montadora nacional, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, com funcionários em uniformes alinhados, operando máquinas complexas sob o calor amazônico. Era uma imagem de puro ufanismo industrial. No entanto, por trás das portas fechadas e longe dos holofotes, a realidade operacional era outra. O modelo de negócios adotado foi o CKD, ou Completely Knockdown. A Sundown não estava, de fato, fundindo o alumínio dos motores, forjando pistões ou projetando complexos sistemas de transmissão. A verdadeira matriz tecnológica da empresa estava do outro lado do mundo, na China. A empresa firmou alianças comerciais vorazes com gigantes asiáticas da época, principalmente Zhongshan e Qingqi. As motocicletas eram projetadas, desenhadas e fabricadas na Ásia. Em seguida, eram completamente desmontadas, empacotadas como gigantescos blocos de montar e enviadas em contêineres através dos oceanos até o porto de Manaus. A colossal fábrica da Sundown no Brasil era, em sua essência, um gigantesco galpão de logística e montagem. Os operários brasileiros, dedicados e trabalhadores, não estavam fabricando tecnologia. Eles estavam, fundamentalmente, apertando parafusos estrangeiros em chassis de aço e colando adesivos com um logotipo familiar aos brasileiros. Essa ilusão de manufatura foi o primeiro grande atalho. Na época, parecia um golpe de mestre. Permitia que a marca lançasse modelos novos no mercado em tempo recorde, sem gastar dezenas de milhões em pesquisa, desenvolvimento e testes aerodinâmicos. A China fornecia o suor da engenharia. A Sundown fornecia a grife e a estrada. O caminho estava livre para a invasão. Quando as primeiras motocicletas começaram a sair da linha de montagem de Manaus, o mercado sentiu o impacto imediato. A Sundown não tentou bater de frente com as motos esportivas ou os modelos de alta cilindrada. Eles sabiam exatamente quem era o seu público. Eles miraram no trabalhador, no entregador, no jovem que precisava ir para a faculdade. Eles miraram na classe C. Os grandes trunfos dessa invasão chamavam-se Web 100 e Hunter 90. Eram motos pequenas, ágeis, com designs que imitavam as líderes de mercado, mas com um argumento de venda absolutamente imbatível: o preço. Graças à montagem em regime de CKD, às peças extremamente baratas importadas da China e à isenção de impostos em Manaus, a Sundown conseguiu colocar essas motos nas lojas por valores que pareciam impossíveis. Mas a verdadeira genialidade e agressividade da Sundown não estava apenas na etiqueta de preço, mas em como o consumidor pagava por ela. Aproveitando a força avassaladora de sua rede varejista, que antes vendia apenas bicicletas, a empresa colocou suas motos nos mesmos corredores onde se vendiam geladeiras, fogões e televisores. O cliente entrava para comprar um micro-ondas e saía com uma motocicleta financiada em 48 vezes, no carnê da própria loja, sem burocracia bancária, sem comprovação de renda complexa. Era a democratização imediata e motorizada. A estratégia funcionou brilhantemente. O sucesso nas ruas foi estrondoso. De repente, as pequenas Hunter e Webb multiplicaram-se pelos semáforos de São Paulo, pelas ladeiras de Salvador e pelas estradas de terra de Goiás. As concessionárias da marca, muitas delas recém-inauguradas ou adaptadas de antigas lojas de bicicletas, mal conseguiam dar conta da demanda. A Sundown parecia ter encontrado o cálice sagrado do varejo automotivo brasileiro. Contudo, sob o brilho do cromo barato e a euforia dos gráficos de vendas que apontavam verticalmente para cima, uma falha estrutural gravíssima, uma verdadeira semente de ruína, havia sido plantada. Ao optar pelo modelo de importação total e terceirização da engenharia, a Sundown cometeu o pecado capital da indústria. Abriu mão do controle sobre a alma de seu próprio produto. A empresa não detinha a propriedade intelectual de uma única arruela de seus motores. Eles dependiam cegamente da estabilidade das fábricas chinesas. Naquela época, a indústria de duas rodas na China operava de forma caótica, com fabricantes alterando designs, fornecedores e moldes quase mensalmente para economizar centavos na produção.
Se uma fábrica parceira decidisse mudar o diâmetro de um cabo de embreagem ou o formato de uma engrenagem interna sem aviso prévio, a Sundown não tinha engenheiros para adaptar o projeto. Eles eram apenas montadores reféns de caixas que cruzavam o Pacífico. A invasão motorizada foi um sucesso retumbante, um triunfo de marketing e distribuição. Mas a arquitetura desse império era feita de cartas de baralho. Eles estavam vendendo milhares de máquinas complexas todos os meses para pessoas que dependiam delas para sobreviver, sem possuir o controle técnico para garantir que essas máquinas continuassem funcionando no futuro. A tensão nos bastidores começava a crescer. O relógio começou a tic-taquear. Entre os anos de 2006 e 2008, a Sundown experimentou o que só pode ser descrito como um estado de pura euforia corporativa. O plano desenhado na virada do milênio estava funcionando com uma precisão assustadora. A invasão silenciosa que começou nos corredores de lojas de eletrodomésticos havia se transformado em uma marcha triunfal, barulhenta e extremamente lucrativa. Naquele período mágico, a marca atingiu o ápice absoluto de sua trajetória, consolidando-se oficialmente como a terceira força incontestável do mercado brasileiro de motocicletas. À sua frente, apenas os dois titãs intocáveis do Japão, Honda e Yamaha. Olhando pelo retrovisor, a Sundown via marcas tradicionais como Suzuki e Kaczynski sendo engolidas pela poeira e pela enxurrada de motos populares que a empresa brasileira despejava implacavelmente nas ruas. O Brasil, de fato, parecia ter abraçado a sua nova montadora. Os números daquele período eram inebriantes. Em 2008, a empresa celebrou a marca histórica de mais de 130 mil motocicletas emplacadas em um único ano. Isso significava que, a cada dia útil, centenas de novas motocicletas ganhavam o asfalto e a terra do país. Para dar conta dessa avalanche de pedidos, a colossal fábrica no Polo Industrial de Manaus operava em um ritmo febril. As linhas de montagem não conheciam o silêncio. Eram 3 turnos ininterruptos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som estridente das ferramentas pneumáticas ecoava sem descanso, enquanto o gigantesco galpão engolia contêineres lotados de peças vindas da Ásia por um lado e cuspia motocicletas prontas e reluzentes pelo outro. A infraestrutura comercial da empresa inflou de maneira espetacular. As concessionárias exclusivas da marca multiplicavam-se em uma velocidade que desafiava a gravidade do varejo tradicional. Em muitas cidades do interior do país, abrir uma revenda Sundown tornou-se a franquia mais cobiçada e disputada por investidores locais. As fachadas padronizadas, com cores vibrantes e logotipos imponentes, tornaram-se novos pontos de referência urbana. A empresa nadava em dinheiro, patrocinava grandes eventos, investia pesadamente em comerciais de televisão no horário nobre e tinha seus produtos ostensivamente estampados em revistas de grande circulação. Dentro dos escritórios com ar-condicionado na sede da diretoria, o clima era de inegável vitória e de gênios incompreendidos. Os executivos que outrora apenas gerenciavam a venda de bicicletas, agora jantavam nas mesmas mesas que os magnatas do setor automotivo. O fluxo de caixa era um rio caudaloso e aparentemente inesgotável. Eles sentiam que haviam decifrado o código da nova classe média brasileira. Oferecer o sonho da mobilidade a um preço que ninguém mais conseguia igualar, apoiado por um sistema de crédito pulverizado que funcionava como mágica. Havia uma perigosa ilusão de invencibilidade pairando no ar. Acreditava-se cegamente que a Sundown havia construído uma fortaleza inexpugnável, com alicerces de volume de vendas e preços imbatíveis. No entanto, a gravidade é implacável, especialmente na brutal indústria de bens de capital. E o que a diretoria da Sundown via dos andares mais altos, como um voo de cruzeiro rumo à liderança, era na verdade uma aceleração cega em direção a um abismo. O sucesso esmagador nas planilhas de vendas mascarava uma podridão estrutural que começava a tomar conta do piso de graxa das concessionárias. A pressão implacável pelo crescimento contínuo criou uma cultura tóxica onde o único indicador de sucesso que realmente importava era o volume de caixas movidas da fábrica em Manaus
para os estoques das lojas. O controle de qualidade, uma etapa sagrada, lenta e meticulosa na fabricação de qualquer veículo automotor, foi gravemente subestimado. Em muitos momentos, a revisão de qualidade era tratada como um mero obstáculo burocrático que apenas servia para atrasar as ambiciosas metas mensais de faturamento. Afinal, as motos vendiam mais rápido do que a fábrica conseguia montá-las. A lógica interna era perversa. Por que desacelerar a máquina de fazer dinheiro para revisar procedimentos técnicos? Foi neste exato momento de pico que o modelo CKD, Completely Knocked Down, e a terceirização da engenharia começaram a mostrar suas presas afiadas. A Sundown não fabricava a alma de seus produtos. Ela apenas colava as partes. Com a pressão por preços de importação cada vez menores, a qualidade dos componentes chineses daquela época começou a variar drasticamente de um lote para outro. Contêineres inteiros chegavam a Manaus com especificações ligeiramente diferentes das anteriores. Eram plásticos quebradiços que ressecavam rapidamente sob o impiedoso sol brasileiro. Sistemas elétricos mal isolados, propensos a curtos circuitos repentinos, e motores cuja vibração excessiva literalmente soltava os parafusos do chassi com poucos meses de uso. Enquanto os executivos estouravam champanhe para celebrar recordes de faturamento, os mecânicos nos fundos das concessionárias começavam a entrar em absoluto desespero. As motocicletas começaram a voltar para as revisões de garantia com falhas estruturais e prematuras que simplesmente não deveriam ocorrer em um veículo recém-saído da loja. Mas a resposta da matriz diante dos primeiros relatórios de falhas era quase sempre a mesma: ignorar o ruído e focar na próxima grande campanha publicitária. Havia uma arrogância silenciosa, classista e fatal embutida nessa estratégia. A crença de que o consumidor de baixa renda, aquele trabalhador que finalmente conseguia comprar sua primeira moto com carnês de 48 meses, aceitaria sem reclamar uma qualidade inferior, apenas porque o produto era barato. A diretoria acreditava que aquele cliente não tinha poder de voz, não processaria a empresa e não destruiria a reputação da marca. A velocidade frenética das vendas havia ultrapassado de longe a capacidade técnica e moral da empresa de dar suporte àquilo que estava entregando à população. A Sundown estava sistematicamente colocando nas ruas centenas de milhares de bombas-relógio mecânicas. A tensão insuportável entre o salão de vendas iluminado, que prometia sonhos motorizados, e a oficina escura nos fundos, que lidava com o pesadelo da realidade material, chegou a um ponto de ruptura. A empresa estava de pé no pódio, sorrindo para as câmeras, ostentando a medalha de bronze do mercado nacional. Mas a estrutura sob seus pés já estava profunda e irremediavelmente rachada, pronta para ceder sob o peso colossal de sua própria ambição desmedida. O ápice da glória era, de forma trágica e irônica, o início exato da queda livre. O veneno já estava correndo nas veias da máquina. O calcanhar de Aquiles de qualquer império industrial raramente é o seu produto principal no momento da venda. O verdadeiro teste de resistência de uma montadora reside na sua capacidade de manter suas máquinas funcionando anos após cruzarem a porta da concessionária. Para a Sundown, o pesadelo não começou no salão de vendas iluminado, mas nas prateleiras escuras e cada vez mais vazias de seus estoques de peças de reposição. Havia uma bomba-relógio matemática e logística armada sob o chassi de cada motocicleta vendida, e o pavio estava queimando rapidamente. Para compreender a magnitude do desastre que se aproximava, é preciso mergulhar na complexa dinâmica de como as motocicletas da Sundown eram efetivamente compradas na Ásia. Quando uma gigante tradicional como a Honda ou a Yamaha projeta um motor, ela estabelece um catálogo de peças padronizado que permanecerá inalterado por quase uma década. Eles fabricam não apenas a moto, mas garantem a produção contínua de milhões de componentes sobressalentes idênticos. A Sundown operava em um universo paralelo. Suas parceiras chinesas, embora capazes de produzir volumes colossais, funcionavam em um ecossistema industrial frenético e altamente fragmentado. Na China do início dos anos 2000, o design e a engenharia mudavam na velocidade da luz
para cortar frações de centavos do custo de produção. Uma fábrica parceira podia, de um lote para o outro, trocar o fornecedor de carburadores, alterar o desenho interno de um cabeçote ou modificar o diâmetro do eixo de transmissão. Como a Sundown operava no modelo de importação de kits fechados, CKD, ela frequentemente não tinha controle e, às vezes, sequer conhecimento prévio sobre essas microalterações de engenharia. O resultado foi um verdadeiro caos genealógico. Uma motocicleta modelo Web 100, fabricada em março, poderia ter componentes internos incompatíveis com a mesmíssima Web 100, fabricada em novembro do mesmo ano. Sem uma fábrica própria de usinagem e fundição no Brasil para suprir essas lacunas, a Sundown dependia de contêineres que levavam de 40 a 60 dias para cruzar os oceanos. Mas como encomendar peças de reposição de um catálogo que não é fixo? Como estocar retentores, pistões e engrenagens para dezenas de variações invisíveis de um mesmo modelo? A resposta aterradora que começou a circular silenciosamente nos corredores da empresa era simples. Não havia como. A diretoria, inebriada pelo volume de vendas, havia cometido um erro de cálculo fatal. A prioridade absoluta do capital da empresa era importar motocicletas inteiras para alimentar a máquina de fazer dinheiro do varejo. A importação de peças de reposição, que ocupava espaço nos navios e imobilizava a capital de giro, sem gerar lucros estratosféricos imediatos, foi negligenciada de forma criminosa. Eles estavam vendendo o presente, mas haviam esquecido de comprar o futuro. A armadilha estava armada. Nas ruas, a realidade da engenharia terceirizada bateu à porta dos consumidores de forma cruel e implacável. Motocicletas, por sua própria natureza, são veículos que sofrem desgaste severo. Correntes afrouxam, lonas de freio gastam, cabos arrebentam e pequenas quedas quebram manetes e setas. É o ciclo natural de qualquer veículo. Mas para os donos de uma Sundown, uma manutenção corriqueira transformou-se em uma sentença de morte para uma motocicleta. Imagine a cena repetida milhares de vezes por todo o Brasil. Um trabalhador de aplicativo, um pedreiro ou um estudante sofre um pequeno incidente. O estator do motor queima ou uma engrenagem da caixa de câmbio trinca. Ele empurra sua moto até a concessionária mais próxima, confiante na garantia ou na facilidade de conserto. O mecânico diagnostica o problema rapidamente, vai até o terminal do computador e faz o pedido da peça para o armazém central em Manaus. E então, o silêncio. Dias transformam-se em semanas. Semanas arrastam-se para meses. O sistema de distribuição de peças da Sundown simplesmente colapsou sob o peso de sua própria desorganização e da falta de estoque. A peça específica que o mecânico precisava não existia no Brasil. Pior, muitas vezes a fábrica chinesa que a produziu originalmente já havia mudado seu maquinário e sequer fabricava aquele componente específico. A peça tornou-se um fantasma industrial. O impacto humano dessa falha de planejamento foi devastador. O consumidor da Sundown não era alguém que tinha um carro na garagem para usar como alternativa. A motocicleta era, frequentemente, o único meio de transporte e a principal ferramenta de trabalho daquela família. E a crueldade financeira da situação era inescapável. Enquanto a motocicleta acumulava poeira no fundo de uma oficina, apodrecendo por falta de uma simples biela ou de um módulo de ignição, o carnê de financiamento continuava chegando implacavelmente todo mês. Milhares de brasileiros viram-se presos na armadilha de pagar juros por um bem que não podiam usar, sendo forçados a voltar a pagar passagens de ônibus lotados. O desespero tomou conta das concessionárias. Para tentar apaziguar a fúria dos clientes que exigiam suas motos consertadas, muitos gerentes e mecânicos recorreram ao canibalismo mecânico. Eles começaram a desmontar motocicletas 0 km que estavam no estoque da loja para retirar peças e colocá-las nas motos dos clientes, criando um ciclo vicioso onde um problema apenas substituía o outro. O estoque de motos novas começou a virar um cemitério de doadores de órgãos de metal. A promessa de mobilidade barata havia se revelado uma ilusão cara e dolorosa. A bomba relógio não explodiu com um estrondo cinematográfico.
Ela detonou em 1 milhão de pequenos estalos de frustração em oficinas mal iluminadas por todo o país. O murmúrio de descontentamento que começava a surgir entre os clientes não ficaria restrito às garagens por muito tempo. Estava prestes a se transformar em um grito ensurdecedor. A insatisfação silenciosa que começou nos fundos sujos de graxa das oficinas não demorou a cruzar as portas de vidro das concessionárias e explodir em praça pública. O ano de 2007 e o início de 2008 marcaram um momento em que a crise técnica da Sundown deixou de ser um problema mecânico, isolado, para se transformar em um colapso de relações públicas e uma calamidade social para milhares de famílias brasileiras. O eco das reclamações, antes abafado pelo barulho das linhas de montagem, tornou-se repentinamente ensurdecedor. Para entender a gravidade dessa revolta e a intensidade do ódio que começou a se formar, é preciso olhar para a natureza do contrato social que a Sundown havia firmado com seu público. A marca não estava vendendo artigos de luxo, motos de alta cilindrada para lazer ou brinquedos de fim de semana para a elite. Ela estava vendendo ferramentas vitais de sobrevivência econômica. Quando uma Web 100 ou uma Hunter 90 quebrava e ficava retida por 3, 4, até 6 meses esperando uma peça importada da China que nunca chegava, o impacto na vida do proprietário era imediato, violento e desestruturador. O motoboy, o entregador de gás e o frentista perdiam sua principal fonte de renda no dia seguinte. O operário que morava na periferia profunda e usava a moto para fugir de 3 horas diárias de transporte público caótico era forçado a voltar para os ônibus lotados da madrugada. A promessa de liberdade motorizada havia se transformado em uma prisão logística, e essa ferida aberta era esfregada diariamente com o sal implacável do sistema financeiro. Os carnês de financiamento de 36, 48 ou até 60 meses não paravam de chegar pelo correio. Os bancos e as financeiras que haviam pulverizado o crédito não queriam saber se o motor da motocicleta estava fundido por um erro crasso de projeto ou se a gigantesca fábrica em Manaus não tinha um simples cabo de embreagem em estoque. A engrenagem do crédito era insensível. Se o cliente não pagasse o boleto da moto quebrada, seu nome ia imediatamente para os Serviços de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa, destruindo a reputação financeira que muitos daquela nova classe C haviam levado uma vida inteira de trabalho honesto para construir. A revolta não era mais apenas sobre um produto ruim, era sobre a sensação amarga de ter sido traído e financeiramente arruinado por uma marca na qual confiavam cegamente, desde a juventude, nos pedais das bicicletas. Sem peças, sem respostas claras e com as contas vencendo, essa massa de consumidores, levados ao desespero, encontrou apenas um caminho de fuga: a judicialização. As agências do Procon, órgão de defesa do consumidor, em todos os estados do Brasil, começaram a ser literalmente inundadas por uma avalanche sem precedentes de queixas contra a Sundown Motos. Da noite para o dia, a outrora orgulhosa terceira maior montadora do país foi catapultada para o topo das vergonhosas listas das empresas com o pior índice de solução de problemas do varejo nacional. Os processos nos juizados especiais cíveis multiplicaram-se de forma assustadora. Eram dezenas de milhares de ações simultâneas exigindo a devolução integral do dinheiro, a substituição imediata do veículo e pesadas indenizações por danos morais e lucros cessantes. No entanto, a verdadeira guerra de trincheiras não estava sendo travada nos corredores frios dos tribunais, mas sim nos balcões quentes e tensos das concessionárias. Do outro lado da vitrine, os revendedores autorizados viviam o seu próprio inferno psicológico e financeiro. Esses empresários, muitos deles ex-donos de pequenas lojas de bicicletas, que haviam investido as economias de uma vida, contraído empréstimos e hipotecado suas casas para reformar suas lojas e ostentar a reluzente placa vermelha e amarela da Sundown, tornaram-se os para-raios de uma tempestade colossal que eles não haviam criado. Eles estavam na linha de frente do desastre, encarando diariamente os olhos injetados de raiva de clientes que se sentiam assaltados.
Os vendedores e mecânicos eram constantemente xingados, ameaçados de processo e, em alguns casos extremos relatados na época, chegaram a sofrer tentativas de agressões físicas dentro das lojas. As concessionárias tornaram-se ambientes altamente tóxicos e perigosos. O canibalismo mecânico, a tática desesperada de retirar peças de motos 0 km do estoque para consertar as motos quebradas dos clientes enfurecidos, revelou-se financeiramente insustentável. Logo, o salão de vendas que deveria exibir sonhos motorizados estava repleto de motocicletas novas, depenadas, que não podiam ser faturadas porque estavam sem painéis, sem sistemas de injeção ou sem rodas. O capital de giro da concessionária simplesmente evaporou no ar. As lojas começaram a quebrar de dentro para fora. A pressão esmagadora empurrou a rede de distribuição para um ponto de ruptura definitivo. Os donos de concessionárias imploravam por socorro à matriz. Eles enviavam relatórios dramáticos de falhas crônicas, cobravam prazos reais para a chegada de contêineres de peças do porto e suplicavam por suporte jurídico da marca para lidar com a avalanche de processos cíveis que ameaçavam o patrimônio pessoal dos lojistas. Mas a resposta dos executivos e da diretoria que controlava a marca, a partir de escritórios blindados, era de um silêncio estarrecedor, misturado com uma negação que beirava a sociopatia corporativa. Presos na bolha inebriante dos recordes de faturamento dos anos anteriores, a liderança tratava o tsunami de reclamações como se fosse um problema pontual de comunicação. Um mero ruído estatístico que poderia ser magicamente abafado, injetando mais alguns milhões em inserções publicitárias sorridentes na televisão. Havia uma recusa obstinada e letal em admitir que o modelo arquitetado de importação desenfreada de prateleira havia falhado estruturalmente em seu pilar mais básico, a responsabilidade pós-venda. Sentindo-se completamente abandonados, traídos pela fábrica e sangrando dinheiro todos os meses para pagar advogados, os concessionários começaram a tomar a única decisão lógica e desesperada para salvar seus próprios CNPJs. A fuga. O êxodo da rede começou de forma silenciosa e logo se tornou uma debandada em pânico. Empresários, chorando de raiva e frustração, começaram a subir em escadas e arrancar com as próprias mãos as enormes placas luminosas da Sundown de suas fachadas. Alguns poucos conseguiram migrar a tempo para outras marcas asiáticas que começavam a se estruturar de forma mais séria no Brasil. Mas a esmagadora maioria simplesmente fechou as pesadas portas de ferro para sempre, declarou falência e demitiu todos os seus mecânicos e vendedores. A gigantesca e invejável capilaridade de distribuição nacional, que havia sido a arma secreta e a verdadeira muralha de proteção da marca desde os tempos áureos das bicicletas, estava desmoronando a uma velocidade assustadora. A Sundown estava sangrando pelos dois lados, perdendo de forma irrecuperável a confiança do consumidor nas ruas e destruindo a base de seus parceiros comerciais nas cidades. O império estava em colapso interno, mas a história da indústria prova repetidamente que o destino costuma ser implacável com empresas que expõem suas fragilidades. Justamente no momento em que a Sundown tentava desesperadamente estancar essa hemorragia interna de reputação, o céu escureceu de forma drástica. Uma força macroeconômica invisível, implacável e muito mais destrutiva do que qualquer crise de engrenagens estava terminando de se formar no hemisfério norte. O mundo inteiro estava prestes a parar, e para uma empresa que vivia da ilusão do crédito fácil, essa tempestade seria o golpe de misericórdia. Para a Sundown Motors, o ano de 2008 entraria para a história corporativa não apenas como um marco de recordes inebriantes de vendas, mas como o ano de uma colisão frontal, violenta e inescapável com a realidade macroeconômica. Enquanto a empresa lutava internamente para apagar os incêndios de uma rede de concessionárias em chamas e de milhares de clientes processando a marca por falta de peças e descaso, uma sombra colossal, fria e muito mais devastadora formou-se no hemisfério norte e avançou rapidamente em direção ao Brasil. Em setembro daquele ano, a quebra do gigantesco banco de investimentos Lehman Brothers, nos Estados Unidos,
detonou a infame crise das hipotecas, subprime, enviando ondas de choque financeiro que paralisaram o globo. Inicialmente, o governo brasileiro adotou um discurso altamente otimista, tentando acalmar a população com a promessa de que a crise global chegaria ao país apenas como uma marolinha. Mas no submundo dos balanços financeiros, das avaliações de risco dos bancos e das linhas de crédito que moviam a engrenagem do varejo popular, não houve marolinha. O que atingiu o Brasil foi um verdadeiro tsunami financeiro que sugou, da noite para o dia, a liquidez de todo o mercado. Para entender por que esse evento global foi um tiro certeiro no coração da Sundown, é vital revisitar a arquitetura básica do seu sucesso. A montadora não vendia apenas motocicletas. Ela vendia, fundamentalmente, parcelas. O motor de expansão do império não era movido a gasolina, mas sim a crédito fácil, abundante e de longuíssimo prazo. A base de clientes da empresa, o pedreiro, o entregador, o trabalhador de salário mínimo, dependia de forma absoluta das linhas de financiamento de 48 ou 60 meses, sem entrada, aprovadas em questão de minutos no balcão da própria loja. Quando a crise de 2008 estourou, o pânico tomou conta dos bancos, das financeiras e dos fundos de investimento. A ordem imediata, fria e calculista vinda das matrizes bancárias foi fechar as torneiras. Subitamente, o crédito no Brasil secou. As taxas de juros dispararam para cobrir o risco astronômico de inadimplência sistêmica. As instituições financeiras, apavoradas com a perspectiva de um calote em massa, mudaram drasticamente as regras do jogo. Já não aceitavam financiar 100% do valor de uma motocicleta. Passaram a exigir 20%, 30% e até 40% de entrada, encurtando os prazos para, no máximo, 24 ou 36 meses e submetendo o histórico financeiro dos clientes a um escrutínio implacável e excludente. Para o consumidor típico da Sundown, essa mudança matemática representava uma muralha intransponível. Aquele jovem trabalhador que conseguia apertar o orçamento doméstico para pagar uma parcela de R$ 150 em 5 anos, simplesmente não possuía o capital guardado no banco para dar R$ 1.000 ou R$ 2.000 de entrada. Repentinamente, o cenário clássico das lojas se transformou. O cliente entrava animado na concessionária, escolhia a moto de seus sonhos, sentava-se à mesa com o vendedor e o financiamento era categoricamente negado. A tela do computador piscava implacavelmente em vermelho. Crédito reprovado. 1, 10, centenas de vezes por dia. O impacto nas vendas nacionais foi de uma brutalidade indescritível. Os gráficos de faturamento, que até poucos meses antes apontavam para o céu, em uma curva ascendente que gerava aplausos nas reuniões de diretoria, despencaram em queda livre vertiginosa. A máquina de fazer dinheiro engasgou e morreu. Foi a consolidação da tempestade perfeita. Uma empresa que já estava com a reputação gravemente ferida nas ruas, devido à crônica falta de peças de reposição, um problema que afastava os compradores que pagavam à vista, agora perdia abruptamente a sua última e única boia de salvação. A massa de novos clientes que só compravam impulsionados pelo crédito fácil. A mais de 3.000 quilômetros dos arranha-céus espelhados de São Paulo, o choque chegou ao coração da floresta amazônica com um estrondo logístico aterrador. O polo industrial de Manaus, que durante anos funcionou no ritmo frenético de 3 turnos ininterruptos, de repente viu-se afogado e asfixiado pela própria produção. O fluxo operacional tornou-se uma armadilha fatal. Os navios vindos da China continuavam atracando implacavelmente no porto, descarregando milhares de contêineres com os kits importados que haviam sido comprados meses antes do estouro da crise. Mas as motocicletas prontas que saíam do fim da esteira de montagem já não tinham para onde ir. Os pátios das transportadoras amazonenses ficaram abarrotados. Os estoques das poucas concessionárias sobreviventes, já sangrando pelas pesadas dívidas e ações judiciais, recusavam-se a receber novos lotes. A gigantesca e orgulhosa fábrica da Sundown, em Manaus, transformou-se gradativamente em um imenso cemitério de capital imobilizado. Milhares de motos reluzentes, alinhadas milimetricamente sob o sol inclemente do Equador e as fortes chuvas amazônicas,
começaram a acumular poeira e ferrugem sem sequer terem rodado 1 quilômetro. Cada uma daquelas máquinas silenciosas, estacionadas no pátio, representava milhares de reais que haviam saído do fluxo de caixa da empresa para pagar os fornecedores asiáticos, mas que agora não retornariam, pois a força compradora havia sido varrida do mapa. Sem o oxigênio financeiro entrando diariamente das vendas a prazo para irrigar o sistema, a corporação começou a sofrer de asfixia profunda. E o primeiro lugar onde a corda arrebenta é sempre no chão de fábrica. Pressionada contra a parede por fornecedores cobrando dívidas, a diretoria foi forçada a puxar o freio de emergência de forma dramática. Os 3 turnos de produção vibrante foram reduzidos para 2, e logo depois para apenas um turno letárgico. As horas extras desapareceram por completo do planejamento. Um clima de apreensão fantasmagórica e luto antecipado tomou conta dos milhares de operários. O barulho ininterrupto, que antes era sinônimo de progresso, começou a ser pontuado por longos e angustiantes períodos de um silêncio de morte na fábrica. Boatos aterrorizantes sobre demissões em massa começaram a circular pelos vestiários. A realidade fria dos números deficitários bateu violentamente nos contra-cheques. Os primeiros atrasos salariais começaram a se tornar rotina. Trabalhadores que antes viam a Sundown como o ápice de suas carreiras no polo industrial, agora olhavam para o relógio com pavor, imaginando quem seria o próximo a ter o crachá bloqueado na catraca. A crise macroeconômica global de 2008 atuou como uma marreta invisível que quebrou as pernas de um gigante que, secretamente, já estava terminalmente doente por dentro. A tempestade varreu a ilusão perigosa de crescimento infinito e secou a única fonte de dinheiro que mantinha a frágil fachada de sucesso da empresa de pé. O cofre esvaziou e, quando a maré do dinheiro fácil recuou, ela expôs um terreno lamacento. O Brasil logo descobriria que a catástrofe da Sundown ia muito além de projetos mecânicos falhos e crises internacionais. A verdadeira infecção, uma complexa teia de escândalos, manobras sombrias e investigações criminais no mais alto escalão de poder da corporação, estava prestes a ser arrastada para a luz da justiça. O colapso de um império industrial raramente é resultado de um único golpe fatal. Como um grande edifício que desmorona sob seu próprio peso, a queda da Sundown Motors foi precedida por rachaduras profundas e silenciosas em suas fundações corporativas. A crise macroeconômica global de 2008 foi o terremoto implacável que expôs a fragilidade do modelo de negócios. Mas o que os investigadores federais encontrariam sob os escombros da Brasil a Movimento, a holding controladora da marca Sundown, revelaria uma podridão sistêmica muito mais sinistra do que simples erros de cálculo logístico ou oscilações imprevistas de mercado. Enquanto nas ruas do Brasil, milhares de consumidores lutavam nos juizados especiais por motocicletas consertadas, e enquanto no polo industrial de Manaus os operários viviam o terror psicológico diário das linhas de montagem ociosas e dos salários severamente atrasados, nos andares mais altos da corporação desenrolava-se um enredo tenso, digno de um thriller financeiro. A densa cortina de fumaça da produção, recorde e dos prêmios de vendas dos anos anteriores havia servido perfeitamente para mascarar práticas contábeis e fiscais altamente questionáveis. A empresa não estava apenas sangrando dinheiro em decorrência da crise. Segundo as autoridades competentes, ela estaria ativamente desviando recursos e sonegando impostos em uma escala industrial. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado nos bastidores surgiram quando a Receita Federal e a Polícia Federal começaram a cruzar os dados das importações estratosféricas da Sundown com as declarações fiscais entregues pela empresa. O modelo CKD, Completely Knockdown, que já havia se provado um desastre técnico absoluto para o controle de qualidade das peças, revelou-se nas planilhas frias dos auditores fiscais como uma potencial e colossal ferramenta de fraude alfandegária. A suspeita central que recaiu pesadamente sobre a cúpula da empresa era a prática criminosa de subfaturamento das importações. A mecânica do suposto esquema era complexa nos papéis,
mas brutalmente simples e eficaz na prática. Ao importar os milhares de contêineres repletos de peças e motocicletas desmontadas da China, a empresa supostamente declarava às autoridades alfandegárias brasileiras valores dramaticamente inferiores aos custos reais de aquisição praticados no mercado asiático. Essa manobra ardilosa permitia que a Sundown driblasse o pagamento de dezenas de milhões de reais em pesados impostos federais e estaduais, como o Imposto de Importação e o IPI, mesmo já gozando dos generosos incentivos e isenções garantidos pela Zona Franca de Manaus. Para o fisco brasileiro, a empresa havia construído seu império de preços imbatíveis, não apenas espremendo a qualidade das peças importadas, mas sangrando ativamente os cofres públicos. Mas o buraco das investigações era ainda mais profundo e escuro. Os rastros do dinheiro começaram a apontar para a existência de empresas offshore e intrincadas contas bancárias em conhecidos paraísos fiscais. O Ministério Público passou a investigar se a diferença entre o valor real pago na Ásia e o valor falsamente declarado no Brasil estava sendo usada em um sofisticado esquema de evasão de divisas e lavagem de capitais. A imagem que se formava era revoltante. Enquanto a rede nacional de concessionárias implorava desesperadamente por socorro financeiro, peças de reposição e capital de giro, uma parte substancial dos lucros astronômicos dos anos de ouro da marca, supostamente fluía por canais financeiros invisíveis, para longe do alcance da justiça e dos credores brasileiros. Quando as viaturas pretas da Polícia Federal finalmente estacionaram em frente aos escritórios corporativos da holding e os pesados mandados de busca e apreensão começaram a ser cumpridos, a onda de choque repercutiu por toda a cadeia produtiva da marca. Caixas repletas de documentos contábeis, servidores de rede e discos rígidos foram confiscados. As manchetes dos principais telejornais e cadernos econômicos do país, os mesmos que anos antes estampavam fotos comemorativas dos executivos da Sundown celebrando a terceira posição no mercado nacional, agora noticiavam as investigações contra a liderança por crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária. As dívidas fiscais acumuladas e cobradas implacavelmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional rapidamente ultrapassaram a sômbria marca das centenas de milhões de reais, criando um passivo impagável que superava de longe o valor de face da própria montadora. A exposição pública, nua e crua, desses gigantescos escândalos foi o golpe de misericórdia. Foi o prego final, batido com força, no caixão da confiança pública. Para uma marca que já estava pendurada pelas pontas dos dedos à beira do precipício financeiro e de credibilidade, a revelação de fraudes bilionárias e investigações criminais cortou a última corda de sustentação que ainda a mantinha viva. O impacto psicológico e moral sobre os milhares de clientes espalhados pelas periferias do Brasil foi de uma indignação absolutamente vulcânica. Imagine a cena. O motoboy que teve seu nome negativado nos serviços de proteção ao crédito porque, num ato de desespero, parou de pagar o carnê de uma moto que estava há 7 meses apodrecendo em uma oficina sem peças, agora assistia pela televisão aos executivos da marca sendo investigados por esconder fortunas incalculáveis no exterior. A narrativa heróica da empresa genuinamente nacional, que democratizou a motocicleta, desintegrou-se da noite para o dia. Em seu lugar, ergueu-se a imagem de uma corporação predatória que usou a base trabalhadora da pirâmide social brasileira como bucha de canhão para enriquecimento ilícito. O sentimento de frustração transformou-se em puro ódio judicial. Os processos, que já contavam na casa das dezenas de milhares, multiplicaram-se agressivamente, mas agora impulsionados pela amarga certeza dos clientes de que a empresa não teria escrúpulos em dar um calote generalizado e sumir no ar. Nos corredores frios dos tribunais, a máquina estatal reagiu com uma força asfixiante para tentar recuperar o prejuízo aos cofres públicos. As contas bancárias da Brasil em Movimento, bem como os bens pessoais de diversos sócios e diretores, sofreram bloqueios judiciais implacáveis. Com os ativos congelados nas telas dos computadores da Justiça, a espinha dorsal financeira da operação quebrou em 1000 pedaços instantaneamente. Se a crise global de 2008
havia secado o crédito nas lojas, os bloqueios judiciais secaram a última gota de fluxo de caixa que a matriz ainda possuía para pagar a luz, os fornecedores e, o mais trágico e cruel de tudo, o sustento de seus operários fabris. A rede de concessionárias, que já estava em avançado processo de debandada, entrou em colapso irreversível. Fornecedores nacionais parceiros, indústrias de injeção plástica, fabricantes de pneus e fornecedores de baterias, que ainda mantinham fiadas esperanças em contratos com a Sundown, cancelaram sumariamente as entregas por medo fundamentado de não receberem um centavo sequer. Do outro lado do oceano, a linha de suprimento internacional foi decepada com a mesma violência. Nenhuma fábrica chinesa, pragmática e focada em lucros, embarcaria sequer uma caixa de parafusos em um navio sabendo que o destinatário no Brasil estava com o CNPJ bloqueado pelas autoridades federais. Dentro da imensa fábrica em Manaus, a notícia dos escândalos fiscais e das contas bancárias congeladas caiu como uma sentença de morte executada a sangue frio. Os supervisores e gerentes do chão de fábrica, tão vítimas da alta gestão quanto os soldadores que eles comandavam, viram-se completamente abandonados à própria sorte. Sem diretrizes, sem ligações atendidas pela matriz no Sudeste e sem R$ 1 no caixa para pagar as rescisões trabalhistas, que já formavam montanhas de papel nas mesas do Departamento de Recursos Humanos. A liderança corporativa, agora engolfada em depoimentos à Polícia Federal, negociações de habeas corpus e complexas estratégias de defesa criminal, simplesmente virou as costas para o monstro industrial de aço e concreto que haviam erguido no coração da Amazônia. A Sundown deixou definitivamente de ser uma montadora de veículos. Ela transmutou-se, em tempo recorde, em um gigantesco fantasma jurídico, uma massa falida tóxica, arrastando correntes pesadas e intransponíveis de passivos trabalhistas, bloqueios tributários e processos criminais. O céu havia desabado por completo. A confiança do trabalhador brasileiro havia sido carbonizada. A empresa agora não tinha crédito, não tinha peças, não tinha liderança executiva e não tinha um pingo de honra comercial. Tudo o que restava era o imenso galpão no polo industrial, onde milhares de operários esperavam, em agonia letárgica, pelo momento inevitável em que a última luz da linha de montagem seria desligada para todo o sempre. O polo industrial de Manaus é, por sua própria natureza, um organismo vivo, gigantesco, pulsante e extraordinariamente barulhento. Para as dezenas de milhares de trabalhadores que dedicam suas vidas e seu suor a essas linhas de montagem, o som ensurdecedor das prensas de aço esmagando metal, o zumbido contínuo das esteiras rolantes e o chiado agudo das chaves pneumáticas não são apenas ruídos industriais, são a batida do coração da economia local. É o som da estabilidade, o ritmo mecânico que garante o pão na mesa e o teto sobre a cabeça. Na gigantesca instalação da Sundown Motors, esse coração de metal bateu forte, rápido e com uma arrogância inabalável durante anos. Mas à medida que o ano de 2011 avançava, ele começou a falhar de forma visível, a engasgar perigosamente, até que sofreu uma parada cardíaca definitiva e irreversível. A morte de uma fábrica de proporções tão colossais raramente acontece em um único instante explosivo e cinematográfico. Ela é, na esmagadora maioria das vezes, uma agonia lenta, humilhante e sufocante. O fim da operação em Manaus não começou no dia em que os portões foram trancados, mas meses antes, como uma doença degenerativa que consome o corpo por dentro. Primeiro, os contêineres vitais vindos da Ásia pararam de atracar no porto. O vasto pátio de recebimento da fábrica, antes um labirinto frenético, perigoso e hiperativo de empilhadeiras cruzando o asfalto e caminhões pesados descarregando peças, transformou-se em uma esplanada vazia, silenciosa e varrida pelo vento quente da Amazônia. Depois, as linhas secundárias de montagem começaram a ser desativadas uma a uma. As luzes de setores inteiros e de mezaninos do imenso galpão foram apagadas para economizar na conta de energia, criando zonas de penumbra assustadoras, onde antes havia uma atividade ininterrupta
de 3 turnos. Para os milhares de operários que continuavam batendo o ponto, o terror psicológico das semanas finais foi torturante. Eles viam, com os próprios olhos e com o instinto de quem conhece o chão de fábrica, a matéria-prima secar. O arame de solda acabou. Os chicotes elétricos sumiram das prateleiras do almoxarifado. Embalagens de papelão pararam de ser entregues. Chegou um ponto bizarro, quase distópico e profundamente desesperador, em que as linhas de montagem principais rodavam lentamente com motocicletas incompletas, apenas para manter a ilusão inútil de movimento e produtividade. O ambiente de trabalho entrou em colapso. O serviço de limpeza terceirizado deixou de aparecer por falta de pagamento. O refeitório, que antes servia milhares de refeições diárias, passou a racionar alimentos de forma drástica. Nos vestiários escuros, o murmúrio não era mais sobre o campeonato de futebol do fim de semana, mas sobre a angústia dos salários que já acumulavam semanas de atrasos, o vale-refeição que não havia sido depositado e os boatos aterrorizantes de que a diretoria sênior, nos luxuosos escritórios de São Paulo, havia simplesmente abandonado o navio e cortado toda a comunicação. E então chegou o dia do apagão final. Não houve um anúncio oficial grandioso, nenhuma carta de despedida respeitosa, nenhuma reunião de encerramento onde os diretores agradeceriam o suor, a saúde e a juventude derramados por aqueles homens e mulheres. O fim foi brutal, covarde e estritamente burocrático. Em uma manhã amazônica, úmida e pesada, os trabalhadores que chegaram de ônibus para o primeiro turno encontraram os altos portões principais trancados, com pesados cadeados de aço e correntes. Os poucos gerentes de nível médio e supervisores de produção que ainda restavam, com os rostos pálidos, abatidos e tão traídos quanto os seus subordinados, tinham a ingrata tarefa de informar a multidão perplexa do lado de fora que não haveria expediente. Nem naquele dia, nem no dia seguinte. Nunca mais. A energia elétrica da fábrica havia sido cortada pela concessionária local por conta de uma dívida astronômica. O maquinário pesado parou. O silêncio que se abateu sobre aquele imenso quarteirão do distrito industrial foi absoluto, espesso e mortal. A cena que se desenrolou nas horas e dias seguintes foi de uma tristeza industrial profunda e humilhante. Aos poucos, em pequenos grupos escoltados pelos poucos seguranças que ainda permaneciam no posto, os operários foram autorizados a entrar no monstro de metal adormecido. Sob a luz fraca de lanternas e dos feixes de luz do sol que entravam por clarabóias empoeiradas no teto altíssimo, eles caminharam até os vestiários apenas para esvaziar seus armários de metal. Homens robustos, com mãos calejadas pela graxa e pelo torque das ferramentas, que haviam construído milhares de veículos que cortavam o país de norte a sul, agora choravam em silêncio enquanto guardavam suas botas de bico de aço, fotos desgastadas da família, canecas de café e ferramentas pessoais em caixas de papelão rasgadas ou em sacos de lixo. A dignidade do trabalho honrado, a base da identidade de qualquer operário, havia-lhe sido roubada de forma abrupta, sem piedade e sem explicações. Do lado de fora, a fachada outrora imponente da terceira maior montadora do país começou a ser desmantelada à luz do dia. Em um ato carregado de um simbolismo amargo e definitivo, funcionários de empresas terceirizadas subiram em andaimes e utilizaram guindastes para remover as gigantescas letras vermelhas e amarelas do logotipo da Sundown. Cada letra de metal que era arrancada da parede e tocava o chão, com um baque surdo, parecia apagar fisicamente mais um pedaço da história de uma marca que havia ousado desafiar os deuses japoneses do mercado de duas rodas. O orgulho de vestir o uniforme da empresa transformou-se quase instantaneamente na vergonha, no pânico e no desespero de ser mais um desempregado, engrossando as filas dos sindicatos com a prestação da casa própria e o aluguel atrasados na capital amazonense. O choque econômico na região no entorno do polo industrial foi imediato e severo. Uma fábrica das proporções da Sundown não existia em um vácuo. Ela era o centro gravitacional de um complexo ecossistema comercial. Quando a fábrica fechou suas portas de aço,
As empresas que forneciam alimentação industrial e uniformes para os milhares de funcionários faliram em efeito dominó. As grandes frotas de ônibus fretados, que faziam a intrincada logística de transporte dos 3 turnos, perderam contratos milionários da noite para o dia, forçando demissões de motoristas. Pequenas oficinas mecânicas, padarias, lanchonetes e comércios familiares, que viviam do movimento no entorno da fábrica, viram seu faturamento despencar a zero. A irresponsabilidade corporativa, as manobras fiscais sombrias e o modelo de negócios falho, arquitetado nos andares mais altos da matriz, no Sudeste, haviam gerado uma cratera física de pobreza e incerteza no extremo norte do país. As varas da Justiça do Trabalho em Manaus foram rapidamente inundadas por milhares de processos de ex-funcionários exigindo o pagamento de salários atrasados, férias, 13º e das pesadas multas rescisórias. Eles formavam filas intermináveis sob o sol, segurando pastas com suas carteiras de trabalho, enquanto os advogados da massa falida da empresa lutavam em Brasília e São Paulo em um imbróglio jurídico sem precedentes, com as contas bloqueadas pela Polícia Federal. O dinheiro dos operários estava preso no purgatório judicial, enquanto a fome batia à porta de suas casas. A fábrica em si, que havia custado dezenas de milhões de reais em incentivos fiscais e investimentos privados para ser erguida, equipada e pavimentada, tornou-se rapidamente uma carcaça fantasmagórica. O maquinário pesado, as caras linhas de pintura robotizada, as prensas e as esteiras de montagem que não puderam ser vendidas ou leiloadas imediatamente devido ao gigantesco bloqueio de bens que travava o CNPJ da holding, foram deixados para trás para apodrecer na umidade implacável, ácida e quente da floresta tropical. Sem manutenção diária, sem lubrificação e sem energia, a poeira cobriu as bancadas. A pintura do piso epóxi começou a rachar e descascar. O mato e a vegetação tropical, sempre agressivos na Amazônia, começaram a quebrar o asfalto do estacionamento e a reclamar os cantos do imenso pátio externo, engolindo os resquícios da presença humana. Onde antes havia o milagre ruidoso da fabricação em massa, restou apenas um gigantesco mausoléu silencioso, um monumento de concreto e ferro erguido à ganância de curto prazo, à arrogância corporativa e à má gestão letal. O silêncio em Manaus não era apenas a mera ausência de ruído mecânico. Era o silêncio pesado da falência moral e financeira. Era o silêncio lúgubre de promessas não cumpridas, de contratos rasgados e de milhares de vozes silenciadas pelo colapso catastrófico de um império construído sobre alicerces de ilusão. O coração de aço havia finalmente parado, e o sangue logístico da Sundown deixou de circular pelo Brasil para sempre, não deixando nada para trás, além de um rastro frio de sucata, lágrimas e um ressentimento que o tempo jamais conseguiria apagar. Para a esmagadora maioria das grandes corporações que entram em colapso, o fim da linha é um evento estritamente jurídico e financeiro. Os executivos assinam calhamaços de papéis de recuperação judicial. Os advogados travam batalhas intermináveis nos tribunais por anos a fio, e a marca, aos poucos, desaparece silenciosamente na névoa da memória corporativa. Mas a indústria de veículos automotores possui uma dinâmica física e territorial inegável. Quando uma montadora morre, ela não deixa para trás apenas contratos rasgados e dívidas impagáveis. Ela deixa um legado material maciço, pesado e impossível de ser escondido. Para a Sundown Motors, o rescaldo de sua implosão espetacular criou um fenômeno urbano melancólico por todo o Brasil. O surgimento de um verdadeiro cemitério de ferro sobre 2 rodas. Nos anos amargos que se seguiram ao fechamento definitivo da colossal fábrica no Amazonas, as centenas de milhares de motocicletas que haviam sido despejadas no mercado sob a promessa de liberdade barata transformaram-se rapidamente em motos fantasmas. Sem a existência de uma rede de concessionárias para fornecer assistência técnica especializada e com a importação de peças originais completamente paralisada pela asfixia financeira e pelos bloqueios judiciais, manter uma Sundown rodando tornou-se um exercício diário de sobrevivência
e pura gambiarra mecânica. Nas oficinas de bairro, longe das antigas e reluzentes fachadas da marca, os mecânicos precisaram recorrer a uma criatividade quase desesperada para manter esses veículos em movimento. Peças de outras montadoras eram grosseiramente usinadas e adaptadas. Soldas improvisadas eram feitas em chassis de qualidade duvidosa que rachavam com a trepidação do asfalto irregular. E componentes elétricos vitais eram remendados com fita isolante. Mas a fadiga do material é uma lei implacável da física que não aceita atalhos. Chegava um momento inevitável em que nem mesmo a reconhecida genialidade improvisadora do mecânico brasileiro conseguia ressuscitar o motor importado. E era exatamente neste ponto crítico que a crueldade final do modelo de negócios da Sundown revelava sua face mais perversa contra o consumidor. No cruel mercado automotivo, o valor de revenda de uma máquina é sustentado inteiramente pela confiança no emblema colado no tanque. Quando a holding implodiu em meio a escândalos de corrupção, calotes bilionários a fornecedores e abandono de operários, o valor de mercado de suas motocicletas evaporou da noite para o dia. A depreciação não foi simplesmente aguda, foi absoluta. O trabalhador que havia passado 4 ou 5 anos pagando com imenso sacrifício os pesados juros dos boletos bancários da sua Hunter 90 ou Web 100, descobriu da pior maneira possível que o seu suado patrimônio motorizado havia se reduzido a praticamente zero. Nenhuma loja independente de motos usadas aceitava uma Sundown, nem mesmo como entrada desvalorizada na compra de outro veículo. Ninguém, do lojista experiente ao comprador leigo, queria assumir o risco radioativo de adquirir um problema mecânico crônico e sem solução à vista. A consequência sociológica e urbana desse colapso de valor foi o abandono em massa. Aquele veículo que outrora representava a vitória do poder de compra e a ascensão da nova classe C, tornou-se um estorvo financeiro irrecuperável. Quando a moto sofria uma quebra estrutural definitiva, o conserto com peças improvisadas tornava-se astronomicamente mais caro do que o valor do próprio chassi. Assim, dezenas de milhares de motocicletas foram simplesmente deixadas para apodrecer nos fundos dos quintais de tijolo exposto nas periferias, cobertas por lonas plásticas rasgadas, servindo como abrigo silencioso para poeira, insetos e uma ferrugem agressiva. O cenário tornava-se ainda mais desolador e evidente nos pátios de apreensão do Detran e das polícias rodoviárias por todas as capitais do país. Quando uma Sundown era apreendida em uma blitz rotineira por atraso no licenciamento ou excesso de multas, o proprietário encostado no capô da viatura fazia um cálculo rápido, frio e pragmático. O valor necessário para pagar as taxas governamentais, as multas acumuladas e a diária do guincho era, invariavelmente, o dobro ou o triplo do valor de mercado daquela sucata ambulante. O resultado natural era o abandono deliberado. Os pátios governamentais começaram a se abarrotar, formando verdadeiras cordilheiras de motocicletas Sundown, esquecidas para sempre por seus donos. Eram pilhas caóticas de metal retorcido, plásticos ressecados pelo sol inclemente e faróis opacos, aguardando melancolicamente pelo dia burocrático em que seriam finalmente esmagadas pelas garras de tratores industriais e vendidas a centavos por quilo como ferro velho para a indústria de reciclagem. O cemitério de ferro da Sundown é o testamento físico, trágico e inegável de uma era industrial construída sobre a ilusão. Foi um período efêmero na história econômica brasileira. Um surto de crescimento insustentável, onde a voracidade para dominar o mercado e inflar balanços financeiros atropelou o respeito mais básico pelo suor do consumidor final. A cúpula corporativa blindou seus ativos no exterior e lutou suas batalhas em instâncias superiores, mas o verdadeiro e pesado ônus do colapso, o prejuízo material irreversível, foi transferido de forma impiedosa para a base mais vulnerável da pirâmide social. As infinitas carcaças de aço apodrecendo nas ruas e nos ferros velhos do Brasil não são apenas lixo urbano. São um monumento silencioso e enferrujado do dia em que um império prometeu o sonho dourado da mobilidade a uma nação inteira.
mas entregou apenas um pesadelo de sucata que não tinha conserto. A queda da Sundown Motors não é apenas uma nota de rodapé na história automotiva do Brasil. É uma autópsia brutal de uma ambição corporativa desmedida. A história nos ensina, repetidas vezes, que o crescimento acelerado, quando desprovido de raízes sólidas e de respeito genuíno pelo consumidor, é apenas um castelo de areia erguido à beira de um mar agitado. A empresa conquistou as ruas prometendo liberdade à classe trabalhadora, mas entregou uma prisão logística, ancorada na ilusão tóxica de que o preço baixo justificaria o abandono total do pós-venda. O verdadeiro fracasso da Sundown não ocorreu quando as linhas de crédito secaram subitamente em 2008, ou quando as viaturas da Polícia Federal bateram a porta de seus luxuosos escritórios para investigar fraudes fiscais. A morte da marca começou muito antes, no exato momento em que os executivos decidiram que o cliente da base da pirâmide não merecia um controle de qualidade digno e uma rede de peças de reposição eficiente. Eles esqueceram a regra de ouro de qualquer império industrial duradouro. A verdadeira relação comercial não termina quando o cliente assina o carnê de financiamento. Ela apenas começa. Uma grande marca não é forjada apenas com aço, plástico e contêineres importados, mas sim com a confiança intangível, frágil e inestimável de quem pilota essas máquinas todos os dias para colocar comida na mesa. Hoje, as vibrantes letras vermelhas e amarelas desapareceram das fachadas comerciais, e a gigantesca fábrica em Manaus é apenas um eco silencioso de um orgulho industrial que desmoronou sobre o próprio peso. Mas as cicatrizes financeiras deixadas em milhares de famílias brasileiras e as montanhas de ferro enferrujado, esquecidas nos pátios de apreensão, permanecem como um alerta perpétuo. É um lembrete sombrio de que, no mundo dos negócios, atalhos desenhados em planilhas costumam levar diretamente ao abismo. E que o preço da negligência corporativa, no fim das contas, é sempre cobrado com juros implacáveis por aqueles que menos têm como pagar. Se esta história te fez refletir sobre os bastidores da indústria e o impacto direto das decisões corporativas na nossa sociedade, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo documentários investigativos como este. Você ou alguém da sua família teve uma Sundown? Qual outra grande marca brasileira ou internacional que desapareceu você gostaria de ver dissecada aqui no canal? Deixe a sua experiência e sugestão nos comentários abaixo. Nos vemos no próximo documentário.